Olá, meus queridos, é bom estar aqui novamente para compartilhar com os irmãos o estudo da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de dar umas dicas sobre interpretação da Bíblia. Isso. Existem muitas confusões por causa de Bíblias e interpretação. Um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, e a maioria do povo fica parado ali, né, sem saber o que acontece. Existe uma interpretação antiga, uma interpretação moderna, enfim, queridos, era sobre isso que nós queremos falar, né? Só existe um tipo de interpretação da Bíblia, aquela que o autor quer dar. Sim, não existe a interpretação minha, a interpretação do padre, a interpretação do judeu, não, existe, só deve existir a interpretação do autor. Deus sabe porque ele interpretou, porque ele fez a Bíblia. E ele quer que a Bíblia seja interpretada conforme ele quer, conforme ele escreveu. Os homens é que acabam colocando suas próprias ideias e usam versículos para provar suas ideias. Existem coisas absurdas que são faladas dentro das Escrituras. Tem gente que pega versículos da Bíblia para falar aquilo que a Bíblia não fala. É incrível, e o diabo fez isso, né, usando contra o próprio Senhor Jesus. Depois dos 40 dias de jejum de Jesus e ele lá no deserto, o próprio diabo tenta usar a sua interpretação chula, errada das Escrituras com o próprio Senhor Jesus. E se ele tentou fazer isso com Jesus, imagine se ele não vai tentar fazer conosco. Claro que ele vai. Queridos, existem duas correntes de interpretação da Bíblia, que eu considero uma falsa, perigosa, tendenciosa, e a outra que é a mais próxima da verdade. Uma delas se chama alegoria. O que é uma alegoria? É uma historinha com fundo moral. É como se a Bíblia não fosse palavra de Deus e é uma história em que eu tiro uma lição de moral. Mas a lição de moral eu vou tirar conforme a minha situação, conforme a situação da outra pessoa. Às vezes o mesmo texto tem várias interpretações diferentes nessa interpretação alegórica que eles chamam de reserva de sentido. Ou seja, Deus, ao escrever uma frase, ele deixou ao bel prazer dos homens fazerem a interpretação. Mas isso não é verdadeiro, isso é falso. Não é de forma alegórica. Alegoria da cigarra e a formiga, por exemplo, a fábula, não é verdade? Não, não é assim. A interpretação correta das escrituras é gramático-histórica. O que aquela palavra que nós estamos lendo hoje, século XXI, na Bíblia, queria dizer lá no início. Dá trabalho, porque eu vou ter que explorar a etimologia, ou seja, como que a palavra surgiu, em que contexto ela surgiu. Nós não podemos esquecer que a Bíblia não foi escrita ontem. A Bíblia foi escrita lá no Antigo Testamento, né? Antes de Cristo, e o pensamento daquelas pessoas, pastor, mas piorou a minha situação, o que eu faço agora? Para compreender as Escrituras, eu tenho que conhecer Deus. E para conhecer Deus, eu tenho que ler as Escrituras e ver como Deus é, e assim Ele mostra para mim, né, o que Ele quer mostrar. Nesta interpretação gramático-histórica, ou seja, aquela palavra dentro daquele tempo na história, é mais simples, por mais trabalho que dê, é mais simples, porque nós estaremos lendo as Escrituras com os olhos de quem escreveu. Nós estaremos ouvindo as Escrituras com os ouvidos dos que primeiro ouviram. Entender que o povo de Israel estava no deserto, era um povo analfabeto. Então Deus, ele não falou na primeira era geológica, na segunda era geológica, não, ele estava ensinando que Deus criou o mundo.
ele não tinha visão tecnológica, ele não tinha a preocupação, embora sendo Deus, a preocupação era instruir aquele povo analfabeto que tinha saído da escravidão a compreender que aquele Deus que arrancou o povo do Egito é o Deus amoroso, o único Deus que existe. Mas tem algumas coisas que nós podemos. Primeira coisa que nós devemos ter confiança é que Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos fazer lembrar da palavra do Senhor e para nos fazer entender a palavra do Senhor. Mas e eu, ser humano, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para interpretar a Bíblia de uma maneira correta, que me dê certa segurança? Então vamos lá, primeira coisa, buscar a Bíblia perseverante. Eu tenho que ser perseverante no conhecer as Escrituras. O profeta Oséias, falando sobre isso, Oséias 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se eu vou à igreja ou à escola dominical e cabe naquele tempo de 50 minutos de escola dominical, 35 minutos de tempo de sermão ou de mensagem, não dá para explicar quem é Deus. Então eu tenho que ter uma constância. Aqueles minutos não são abrangentes, nós não conseguimos abranger o ser de Deus, o amor de Cristo. Por isso que é dividido em lições, em partes, e tem a parte que fazemos em casa, que é perseverante no conhecimento da palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Buscar profundamente conhecer o Senhor. Não entendeu a palavra? Pastor, o que quer dizer a palavra tal? Pastor, o que quer dizer tal versículo? Ou então no WhatsApp, né? Pastor, o que quer dizer aquela palavra lá naquele versículo? Buscar conhecer o Senhor cada vez mais, mas usar de perseverança. Eu estou cansado. Não, tenho que perseverar. Mateus capítulo 13, versículo 11. O apóstolo ele escreve algo muito e muito importante a respeito da perseverança. Eu tenho que ser perseverante, porém com comunhão íntima com Jesus. Comunhão íntima. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Jesus falando que ele escolheu aqueles que devem conhecer os mistérios. Quem ele escolheu? Só os apóstolos, discípulos, pastor, presbítero? Não, cada um de nós. Cada um de nós que reconheceu o seu pecado, cada um de nós que reconheceu a sua morte eterna e a liberdade total em Jesus, cada um de nós que quer conhecer intimamente o Senhor Jesus, buscar em todos os pormenores como Jesus é, porque Deus disse que devemos ser imitadores dele. Sede santos, porque eu sou santo. E através do apóstolo Paulo, Deus diz que devemos ser imitadores de Cristo. E para imitar Cristo, eu tenho que conhecer o nosso amado Senhor Jesus. Então, para ter uma interpretação correta das Escrituras, eu tenho que ser perseverante no texto. Eu tenho que ter uma comunhão íntima com o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, eu preciso permanecer nas palavras de Cristo. Não pegar a palavra de fulano, de Beltrana, de tio da bênção, de Maria da bênção, apóstolo de Manaus, apóstolo sei lá de onde. Não, eu tenho que permanecer no que está escrito. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos que permanecer na palavra de Cristo, não buscar outras coisas a não ser o que Cristo disse.
E o que ele diz é tão claro, é tão simples. O Espírito Santo nos ajuda, basta orarmos pelo texto, basta estudarmos, debruçarmos sobre o texto, não ficar assim, lê de qualquer jeito. Não, é sério. Estamos lendo uma carta de um Pai amoroso chamado Deus. João capítulo 13, versículo 7. João 13, 7 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-los-á depois. Nem tudo eu vou entender na primeira leitura, no primeiro estudo da palavra. Mas Deus aos poucos vai nos ensinando o que quer dizer. Criança. Nós não conseguimos ensinar tudo para as crianças e às vezes imaginamos que as crianças já nascem sabendo. Já pararam para pensar que criança, quando começa a andar, quando começa a falar, ela não tem a mínima ideia do que significa a palavra não? Não faça isso, ela não sabe o que quer dizer não. Já pararam para pensar? Ela não tem a nossa cabeça, ela não tem o nosso raciocínio. Por isso que quando nós vamos ensinar o que é não, vamos dar um exemplo, né? A criança lá está aprendendo a andar e puxa a toalha da mesa. Em cima da mesa já tem o prato, já tem o garfo, já tem a faca, tem o copo, já tem alguma coisa lá em cima. Se a criança puxar, tudo aquilo vai cair em cima dela. Melhor maneira de ensinar uma criança o que significa a palavra não é chegar bem pertinho dela, falar não, daí a gente puxa, pega o prato com a mão e bate no dedinho do pé. Pega o garfo, devagarzinho, né? Não vai como se ele tivesse caído, mas pega e dá aquela batidinha. A criança vai ficar assim. Daí você fala, não, ela vai aprender que não. Eu conheci uma psicóloga que um dia nós fomos almoçar, ela soltou o filho dela pequeno, né? Ela e o marido, eu era solteiro na época, ela e o marido me convidaram para almoçar numa cidade lá do Paraná. Daí ela soltou a criança, chegou no restaurante, soltou a criança, tinha o quê? Um ano e meio, 1 ano e 7 meses, mais ou menos. A criança foi direta no fogão de lenha que ficava bem no meio do restaurante. Eu fui correr, ela me segurou, falei, espera. Eu fiquei assustado. A criança chegou perto da lenha, fez assim, olhou para ela e falou: Não, mamãe, não, quente, tá quente, tá quente. Daí ela foi lá na geladeira, pôs a mão, frio, tá frio. Assim Deus também nos ensina. Aos poucos vamos aprendendo da sua palavra. Aos poucos Ele vai nos deixando enxergar a sua vontade, porque Deus é amoroso. Mais um pouquinho. João 16, versículo 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, com letra maiúscula, Espírito, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, ele só vai explicar o que é de Deus, ele não vai explicar coisas a mais, coisas além daquilo que Deus quer que ele explique. E tudo que Deus quer para a nossa vida está aqui nas Escrituras. Ele não autorizou nenhuma outra Bíblia a não ser a Bíblia que nós recebemos. E por fim, João 16, 25 diz assim: Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora quando não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Ele está nos ensinando claramente. Por isso, queridos, nós temos que ler a Bíblia com os olhos de quem escreveu. Temos que conhecer Deus. Temos que ouvir a Bíblia com os ouvidos de quem primeiro ouviu. Os primeiros discípulos, os primeiros seguidores do Senhor. E temos que exercitar uma busca permanente. Temos que ter comunhão íntima com Jesus. Sem comunhão íntima com Jesus, jamais vamos entender as Escrituras. Ele nos prometeu o Espírito Santo.
que é o Espírito Santo que vai, ele que inspirou as pessoas, então ele tem autoridade para nos ensinar. Nós temos que permanecer na palavra de Deus. Se eu chegar na Bíblia, eu sonhei essa noite isso, e não está na Bíblia, você teve um sonho. Fique você com a sua revelação, que eu fico com o que está escrito. Não podemos confundir sonhos com palavra de Deus, porque nem sempre são palavras de Deus, é fruto da nossa mente. Vamos pedir a Deus orientação? Senhor Deus, nós queremos sinceramente conhecer as Escrituras. Queremos sinceramente entender a Bíblia como o Senhor quer que nós entendamos. Por isso, Senhor, nos dê paciência na hora de ler, nos dê perseverança na hora de estudar. Ilumina o nosso coração, a nossa mente, a nossa compreensão para conhecer a Tua palavra conforme o Senhor for nos dando a conhecer. Que possamos, ó Deus, depender totalmente de Ti para compreender a Bíblia, porque somente assim nós estaremos interpretando corretamente a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito o coração de cada um de vocês.